Ele começou falando a respeito dos pagãos. Vocês me acompanharam no capítulo 1. Ele fala no verso 18 que a ira de Deus já está se revelando do céu. Isso aqui se refere a uma consciência que Deus coloca em cada pessoa de que Ele existe e que Ele está desagradado com a conduta dos pecadores. Ele diz ainda no capítulo 1 que Deus se mostrou na natureza. A natureza reflete a existência de um Deus santo, um Deus que é distinto da sua criação, um poder que antecede a realidade e que, portanto, Ele deve ser adorado e não os ídolos e as imagens como feitas pelo homem, pela imaginação humana. Ainda no capítulo 1, Paulo diz que esses pagãos torceram a verdade de Deus, verdade essa que Ele deu na consciência e na criação, e adoraram a criatura, torceram as relações sexuais. Deus os entregou às suas paixões, eles foram mais fundo ainda, em vez de se arrepender, e mesmo sabendo o juízo de Deus, de que são passíveis de morte os que cometem estas coisas, eles não somente fazem, como ainda aprovam aqueles que praticam estas coisas. E aí no capítulo 2, Paulo se dirige agora para os moralistas. Eram aquelas pessoas entre os pagãos que reprovavam aquele procedimento entre os pagãos, como por exemplo alguns filósofos estoicos ou alguns políticos romanos que condenavam aquele tipo de prática, aquelas práticas imorais que havia no Império Romano. E Paulo diz: vocês estão condenados do mesmo jeito, porque vocês praticam as mesmas coisas que vocês condenam, vocês fazem as mesmas coisas que vocês consideram erradas. E Paulo então foca agora no judeu, porque de todos os críticos que havia no século I, de todos aqueles que mais condenavam a atitude dos pagãos, você encontrava, ou você tinha, o judeu. O judeu entendia, porque Deus deu a lei para ele, porque Deus fez uma aliança com ele, que ele estava numa posição mais privilegiada e desprezava os demais povos. E Paulo se dirige para o judeu dizendo: olha, no dia do juízo que se aproxima, Deus não vai fazer distinção nenhuma. Ele vai tratar você da mesma forma que Ele trata o pagão, porque o critério que Deus vai usar no dia do juízo para salvar e para condenar é o procedimento da pessoa e não a origem religiosa dela, se ela é pagã, se ela é judia, de onde é que ela vem. O exame de Deus, a avaliação de Deus da vida eterna com relação à vida eterna e a condenação eterna serão baseados em caráter, nas obras, no procedimento, na vida da pessoa, e não aquilo que a pessoa professa ou diz que é. Esse, portanto, é o tema e esse é o foco do que nós acabamos de ler aqui.